Fala, profissional contábil, beleza? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um gráfico igual a esse aqui, ó, onde eu coloque o produto e ele preencha para mim a quantidade de produto que foi vendida. O famoso gráfico de waffle. Então, ó, desde já, te peço que você dê o seu like, que você se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com mais profissionais contábeis e nos ajudem a propagar essa comunidade de profissionais contábeis mais produtivos com o uso do Excel. Agora, vamos à aula. Então, pessoal, eu tenho aqui uma tabela onde eu tenho as seguintes informações. O meu produto, a quantidade inicial, a quantidade vendida, a quantidade que restou em estoque e aqui o percentual que foi vendido. E qual é o meu objetivo aqui? É criar um gráfico onde me mostre exatamente esse percentual que foi vendido dentro do total, né? Então, o gráfico mais legal para isso seria o gráfico de waffle, né? Que é o gráfico onde mostra exatamente em barrinhas, né, o que foi vendido. Então, é isso que nós vamos aprender a criar aqui. Como é que eu vou criar esse gráfico, pessoal? Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar 10 colunas. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 colunas. E eu vou estreitar elas aqui até que fique quase igual um quadrado aqui, mais ou menos. Assim, tá legal. E agora eu vou selecionar 10 linhas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 linhas. Para ficar um quadrado mesmo. E o que eu vou fazer? Nesse intervalo, eu vou colocar aqui a porcentagem de 1 a 100, sendo 1% na extremidade inferior esquerda e 100% na extremidade superior direita. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, o que eu vou fazer? Já vou formatar esses dados aqui como porcentagem. Então, ó, aqui ó, já vou selecionar e colocar como porcentagem. Vem aqui em página inicial e já altero para a porcentagem. Beleza? E vou tirar também a casa decimal, né? Então, vem aqui, ó, 1%, 2 até 10. Vem aqui e arrasto até 10%. Bom, fiz isso, agora eu vou utilizar uma fórmula para ele trazer já aqui os 10%. Então, eu vou colocar igual a 1% mais 0,1. Tá? Ele vai trazer 11% e arrasta essa fórmula para cá também. Agora, o que eu faço? Arrasto essa célula para cima também até chegar no 100%. Beleza? Opa, chegou a mais, né? Só até aqui que eu quero. Beleza. Bom, beleza, cheguei a 100%. É nesse intervalo aqui que eu vou criar o meu gráfico. Vou dar uma aumentada aqui no zoom, tá? Para melhorar a visualização. Beleza. Vou diminuir aqui a fonte também para 8. Então, beleza, pessoal. Nessa área aqui que eu vou construir o meu gráfico de waffle, né? Então, aqui que eu já vou fazer aqui de cara. Vou colocar aqui um cinza, um preenchimento cinza. E vou dar um Ctrl 1 aqui, para eu ir lá em borda. E vou colocar aqui uma borda branca. Tá, vou deixar aqui branco, contorno interno também branco, então tá legal. Tá? E ele deixa assim, né, com uns quadradinhos mesmo em branco. Tá? E o que eu vou fazer aqui também? Eu vou colocar a fonte também da mesma cor do preenchimento, para que não apareça a porcentagem. Tá? Bom, fiz isso, pessoal, então consigo ver legal a dimensão aqui onde vai ficar o meu gráfico. Então, ó, seleciono a minha área e aí eu vou lá em formatação condicional, página inicial, formatação condicional. Vou vir aqui em nova regra e vou colocar o seguinte, ó, formatar apenas células que contenham. Cliquei, está entre 0 e eu vou selecionar aqui, por exemplo, a caneta. Vou colocar na setinha aqui, ó, coloco a caneta, que é o limite onde eu quero preencher. Fiz isso, vou vir aqui em formatar. Em formatar, vou vir em fonte, cor laranja, preenchimento, cor laranja também. Dou um OK aqui, dou um OK aqui e olha o que ele faz, ele vai preencher toda o limite aqui dos 36%, tá? Se eu selecionasse o lápis, ele ia preencher 64%.
Se eu preenchesse a borracha, ele ia preencher 50%. E é exatamente isso que eu quero. Eu quero que ele faça isso de forma automática. Quando eu selecionar o produto, ele já vai lá e verifique qual é a porcentagem vendida. Então, como é que eu faço isso? Eu vou criar uma lista. Vou selecionar aqui esses 3 produtos. E venho aqui, ó, na caixinha de nome e vou dar o nome de produtos. E dou um Enter. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai criar uma lista com o nome produtos, onde vai ter esses 3 itens aqui. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Aqui na célula, mais ou menos aqui na célula E7, não, na D7, tá? Vem aqui na célula D7. Vou vir aqui na minha guia dados. E aqui, ó, em validação de dados, vou clicar em validação de dados, permitir uma lista, e eu vou dar o nome da minha lista de igual a produtos, que foi o nomezinho que eu dei lá para a lista, produtos. E dou um OK. E a hora que ele vai fazer, ele cria uma setinha aqui, ó. Quando eu clico na setinha, ele me traz exatamente os meus produtos. E eu vou clicar, por exemplo, aqui na caneta. E aqui do lado eu vou usar um PROC-V para ele me trazer a quantidade vendida. Então, vou colocar aqui, ó, igual a PROC-V. Vou dar um Tab. Valor procurado, caneta, ponto e vírgula. Em qual matriz tabela? Nessa tabela aqui que eu quero que ele procure. Ponto e vírgula em qual coluna? 1, 2, 3, 4, 5, que está a minha porcentagem vendida. Então, na 5ª coluna, ponto e vírgula, que eu quero que ele retorne exatamente o percentual que foi vendido. E a correspondência vai ser sempre exata. Fecho a minha função PROC-V, dou um Enter e ele traz 0,36, que eu vou mudar aqui na página inicial para porcentagem e ele vai trazer os 36% da caneta. Beleza, vou colocar uma bordinha aqui, né, para melhorar. E agora o que eu quero? Eu quero fazer o seguinte, que ele verifique qual é o produto. Quando eu colocar aqui lápis, ele vai colocar 64% e eu quero que ele preencha no gráfico 64%. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que mudar lá na minha formatação condicional, que ao invés de ele pegar daqui, que eu tinha selecionado, que ele pegue daqui. Como é que eu faço isso? Seleciono novamente a área do meu gráfico. Vou vir aqui em formatação condicional, gerenciar regras. Tá? Que aqui ele vai ver já a minha regra que foi criada, que é para deixar tudo em laranja. Clico na minha regra, venho em editar regra e aqui eu vou mudar, ó. Tá vendo? O meu limite aqui, ao invés de ser o E2 que eu tinha colocado, vou colocar na setinha novamente e eu quero que ele pegue o que tiver aqui. Tirei, dou um OK novamente e o que ele vai fazer? Vai preencher os 64%. Se eu mudar aqui de lápis para borracha, ele vai preencher 50%. Se eu mudo novamente para caneta, ele vai colocar os 36%. Beleza, pessoal? Para deixar o gráfico um pouco mais elegante, digamos assim, eu vou colocar aqui exatamente a porcentagem que equivale aqui, que foi vendida. Como é que eu faço isso? Vou clicar aqui em inserir, e aqui no cantinho, ó, em texto, eu tenho a opção de inserir uma caixa de texto. Vou clicar nessa opção e vou desenhar ela mais ou menos aqui. E eu vou dizer o seguinte, vou vir aqui na barra de fórmula, eu vou dizer que vai ser igual ao que tiver aqui. Tá? E vou dar um Enter. E aí ele coloca o 36%. Tá? O que eu faço agora? Deixa eu clicar dentro de novo. Vou clicar no meu texto e vou centralizar o meu texto. Ó. Centralizo aqui. Vou dar uma aumentada. Ó. Acho que 24 tá legal. E vou dar um negrito aqui para ficar bem destacado. Tá? E aí perceba o seguinte, na minha caixa de texto eu tenho essa parte aqui de formatar, ó, ele habilita essa parte aqui para mim. Que eu vou fazer o seguinte, ó, preenchimento da forma, eu quero que ele deixe sem preenchimento, tá? E eu vou arrastar essa caixa de texto para cá, mais ou menos aqui, tá bom? E agora ele diz exatamente a porcentagem que ele está preenchendo. Ó. Então, se eu alterar o produto novamente para lápis, ele bota 64% e coloca aqui. Ó. Se eu coloco borracha, ele vem e coloca os 50%. Beleza? Aí meu gráfico já começa a ficar bonito e bacana. Então, pessoal, tranquilo. O meu gráfico já está pronto, né?
Só que é o seguinte, se eu fosse colocar ele num dashboard, por exemplo, ia me dar um certo trabalho, né? Porque eu ia ter que achar exatamente o local onde eu tinha que realocar ele, onde ele se encaixaria, né, e tal, ia me dar um problema. Então, o que eu faço para conseguir colocar ele nos dashboards? Eu vou selecionar toda a área do gráfico aqui. E aí, eu vou copiar esse gráfico, vou dar um Ctrl C. Tá? E mais ou menos aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou vir em colar especial. Vindo aqui na setinha do colar especial, eu tenho uma opção aqui embaixo, que é imagem vinculada. Tá? Então, eu vou colar como imagem vinculada. Fiz isso, agora ele vira uma imagem. Ó. Eu consigo movimentar ele. E quando eu alterar aqui, como ele está vinculado ao meu gráfico, se eu alterar aqui o meu produto para caneta, por exemplo, ele também vai alterar a imagem. E eu consigo, inclusive, diminuir essa imagem. Ó. Consigo botar ela pequenininha aqui. Ó. Então, eu consigo encaixar ela em qualquer dashboard. Então, se eu mudar aqui de novo para lápis e para borracha, ele vai mudar a minha imagem também. Eu consigo colocar essa imagem em qualquer dashboard. Beleza, pessoal? Ó, esse gráfico é bem bacana. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.